Já estamos online. Mais uma vez, padecione, então, a todos os irmãos. Hoje temos aqui, ao vivo conosco aqui, o Leonardo, o Elton, o Jonathan e o Mateus. Então, que Deus abençoe os irmãos e também todos os irmãos que não podem participar ao vivo, né, mas que estão sempre lá assistindo nossos vídeos lá no canal do YouTube, no Academia de Discípulos, e também lá no Facebook. Por falar em Facebook, na verdade, eu já tenho umas 2 semanas que eu não publiquei lá. Vou colocar lá também, porque às vezes facilita, né, para alguns ali que queiram acessar lá no Facebook. Embora o Facebook, alguns já colocam aí que é uma rede social que está sendo abandonada aos poucos, né? Hoje o pessoal está tudo aí no Instagram, em outras redes, né? Mas vamos mantendo lá o Facebook também. Muito bem. Então, eu não sei se os irmãos já baixaram o material, eu coloquei lá no nosso grupo. O tema de hoje, oração. Esse é o nosso 7º encontro, então, dessa formação online. Estamos aí numa previsão de 13 encontros, né? Então já hoje passamos da metade da nossa formação e vamos dar abertura, então, agora ao conteúdo dos devocionais. Então, até agora a gente veio tratando um pouco a respeito das principais doutrinas, né? Falamos ali um pouco a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e agora a gente vai tratar aqui de vida devocional. Lembrando que sempre que é uma formação então online aqui, né, que é uma parceria, então, do segmento da UMAD EBD, então, temos aqui os irmãos que são professores da classe de jovens, também em parceria, então, com o Discipulado Jovem. Então, a gente está utilizando aqui como material base uma apostila aí que foi elaborada, então, para ser utilizada no Discipulado Jovem aqui em Joinville. E a ideia nossa, então, é que os irmãos que são professores também possam depois, futuramente, né, quando for lançado esse material, ele vai ser impresso aí, e aí a gente vai poder utilizar, então, lá nas congregações. Então, os irmãos que estão fazendo essa formação, que estão assistindo os vídeos, já vão estar aptos, né, para lecionar, então, esses encontros aí lá com os jovens. Então, é uma formação dupla aqui, né, para os irmãos. E eu imagino que esses vídeos também vão ficar salvos ali no YouTube, no Facebook, né, para futuros discipuladores, né, então, que podem estar aí acompanhando essa nossa formação aí, né, futuramente. Então, sejam todos bem-vindos, então, os ao vivo e os do futuro. O irmão Jonatas está me fazendo lembrar aqui, ele hoje está, justificou, né, que não vai poder estar aqui, em virtude de um compromisso do trabalho, então ele não pode estar conosco. Então, o irmão Jonatas Lima é o líder, né, do segmento aqui da UMAD EBD. Na semana passada tivemos aqui a presença do nosso pastor Leandro Machado, ele hoje fez uma cirurgia, né, essa semana está aí se recuperando, mas mandou o abraço dele aqui, então, também para o nosso encontro dessa noite. E eu quero ver aqui, estou agendando com o nosso coordenador do discipulado, pastor Juari, também vai entrar um dia aqui para dar uma palavra para nós aqui. Então, chegou mais a irmã Bianca aqui, seja bem-vinda. E vamos, então, para o nosso conteúdo de hoje. Bom, nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. É um trecho bastante importante do ensino de Jesus, né, que Mateus coloca aqui, então, no início aqui do seu ministério, né, Jesus está começando a ensinar. E Jesus, ele ensinava para os seus discípulos, mas também ensinava para o povo em geral, né, então, esse capítulo 5, né, começa aqui, Jesus, no chamado Sermão do Monte, né, então, as bem-aventuranças, né, então, aqui há uma coletânea de ensinos de Jesus. Mas o foco principal de Jesus era com os discípulos. Por isso que a gente trabalha muito essa questão do discipulado, né, o método, a forma que Jesus escolheu para exercer o ministério dele foi o discipulado, foi pegar tempo, né, passar tempo com seus discípulos, com os seus alunos e ensinar verdades para eles, tanto verdades ensinadas através da teoria, como também através da prática. E nesse encontro, então, nós vamos ver aqui Jesus ensinando a respeito da oração. O texto bíblico diz: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Eu coloquei aqui no slide somente os versículos 5 e 6, mas na continuação aqui do texto, no versículo 7, Jesus vai mencionar a respeito de não usar as vãs repetições, né, como os gentios.
Depois, no versículo 9, ele vai fazer, então, aquilo que nós conhecemos hoje, então, como a oração do Pai Nosso, né, o modelo bíblico de oração, então, Jesus no versículo 9, portanto, vós orareis assim, e aí ele coloca aqui o formato do Pai Nosso. É interessante que, para muitas pessoas, essa oração do Pai Nosso, ela acabou se transformando numa repetição também, né, então, aquilo que Jesus fala no versículo 7, né, de não usar de vãs repetições, então, muitos cristãos, eles têm esse costume, né, de repetir isso aqui. Então, isso aqui é o modelo de oração que Jesus estava deixando, não era necessariamente algo para ser repetido mecanicamente. Eu acho até engraçado, se a gente for analisar, quando, por exemplo, jogadores de futebol, lutadores, né, enfim, no esporte em geral tem muito isso, né, então o grupo todo lá, o time se une, né, se abraçam todos lá e oram, né, recitam o Pai Nosso, né, em alta voz ali, né? Então, eu não sei exatamente qual a efetividade disso, né, porque a oração, ela é mais do que simplesmente você repetir um mantra, né, você repetir uma poesia, algo decorado, mas ele precisa ser algo que venha do íntimo, né, uma conversa, né, uma comunhão, um momento de comunhão que você está tendo ali com Deus. Então, a oração do Pai Nosso, que Jesus deixa, então, aqui no capítulo 6, ela meramente deve servir para nós como um modelo. Inclusive, no material que vai ser impresso, então, da Academia de Discípulos, é trazido ali, né, como um material complementar, a oração do Pai Nosso e uma análise, né, uma análise de cada um dos trechos dela. Então, é um estudo bem interessante, então, que os irmãos depois vão ter essa possibilidade também de aplicar ele, né, quando for lecionar esse encontro aqui, né, no discipulado. Mas o nosso texto base, então, é Jesus ensinando a respeito de oração. E como nós vamos ver aqui, Jesus ensinou não apenas falando, né, porque ele também era uma pessoa que orava bastante. Então, nós vamos ver aqui vários pontos onde Jesus orava. Mas esse trecho aqui já abre, então, para que a gente faça uma primeira reflexão, né, de como é que está a nossa vida de oração. Isso porque a nossa o nosso significado de oração aqui, que a gente busca no dicionário, né, é súplica, reza, prece, ou ainda pedido dirigido a Deus, a um santo ou a uma divindade. Então, isso aqui são algumas definições, né, que nós encontramos aqui. Mas, como diz o nosso material ali, todas essas definições são válidas, mas a oração vai muito além disso. Então, a gente precisa, a cada dia, fazer essa reflexão, fazer essa análise, né? Se de fato nós estamos tirando um tempo necessário, um tempo de qualidade, para termos esse contato com Deus. Nós vamos ver nesse encontro que existem diversas formas de oração, mas essa oração devocional, essa oração que nós temos, né, o hábito, então, de fazer oração ajoelhado, ali, tendo aquele momento a sós, nos ensina nesta passagem que nós temos lido, de entrar no secreto, né, não necessariamente no quarto, fechar a porta aqui no sentido literal, mas no sentido figurado, né, então, de você ter esse momento a sós, esse momento de comunhão com o Senhor. Então, esta é a nossa primeira reflexão aqui, né, que nós fazemos aqui na introdução desse encontro. Mas voltando, então, aqui para o significado, né, então, nós temos aqui essas definições, né, de súplica, reza, prece. Então, no linguajar popular, vamos dizer assim, a oração é sempre algo para você pedir. Então, na maioria das vezes, nós vamos ver as pessoas orando quando estão com uma necessidade. E, de fato, essa é uma forma de nós encararmos a oração. Nós precisamos, sim, né, levar isso a Deus, né, buscando a sua ajuda. Porém, vai mais do que isso. Então, a oração, ela é uma vida de comunhão com Deus. Então, ela envolve, além de pedir, envolve também agradecer, né, expressar a sua gratidão através da oração. O livro de Salmos, a gente pode dizer que ele é uma coletânea de canções, de poesias, mas também uma coletânea de orações, né? E ali nós vamos ver muitos tipos de salmos, né? Muitos tipos de poesias, muitos tipos de orações. Existem, então, orações de súplica, orações de pedido, mas existem também orações de júbilo, de alegria, de agradecimento. Existem até orações imprecatórias, né? Pedindo a vingança, né? Contra seus inimigos, enfim. Então, existem diversas formas. Nós não podemos limitar, né? A questão da oração, né? No encontro passado nós falamos a respeito do Espírito Santo, que nós não podemos limitar a atuação do Espírito Santo, os dons, né, que ele quer nos conceder, e da mesma forma a oração. Então a oração não pode ser limitada, colocada numa caixinha, mas nós precisamos entender a oração como algo além do que meramente um pedido. O Leonardo fez um comentário aqui, ele diz, eu lembro das aulas de português, onde uma professora falou certa vez, oração nada mais é do que um diálogo entre dois personagens. Olha, bem interessante aqui, ó. Um significado que levei para o âmbito espiritual também. Exato, lá na língua portuguesa se estuda isso, né?
A frase é formada por orações, né, os termos da oração, fazer análise sintática, né, aquela situação toda ali que a gente via na língua portuguesa. E, de fato, então, oração é uma conversa entre dois personagens. E aqui é bem isso, né, orar é você conversar com Deus. Então, há tipos diferentes de orações, né, a gente, como assembleiano, como pentecostal, a gente tem uma forma, né, um hábito, uma liturgia, podemos dizer assim, da oração. Então, quando você vai fazer uma oração pública, por exemplo, é um tipo de palavra que você vai usar, né, uma entonação, enfim, mas a grande verdade é que a oração é conversar com Deus. Então, por isso que Jesus ensina, então, nessa questão de estar a sós, né? Então, você está conversando com seu pai, conversando com o seu amigo, né, com o seu Deus. Então, a oração, ela é muito, muito maior do que apenas súplica, reza, prece ou um pedido dirigido a Deus. Bom, primeiramente, precisamos entender que a oração, ela envolve, então, essa vida de comunhão com Deus. O Charles Spurgeon, está aqui a imagem dele, eu não tenho certeza, irmão, se essa frase de fato é dele, né, se foi ele que inventou. Eu já vi por aí na internet sendo atribuída a muitos personagens. Isso é algo bem comum, né, das redes sociais, você vai encontrar ali uma frase, e aí diz que é do Einstein, do Isaac Newton, enfim. Mas, enfim, né, a frase em si ela é muito interessante, que a oração é a respiração da alma. Então, segundo esse Josemar Besta, né, que é um pastor, um teólogo até bastante conhecido, ele diz que isso está no sermão número 1090 do Charles Spurgeon. Mas eu já ouvi que o Gandhi teria falado algo parecido, o próprio Martinho Lutero, também um dos reformadores, também teria usado essa expressão, né? Então, ela é atribuída aí a muitos personagens. Mas, de fato, é uma frase muito representativa disso que a gente está mencionando, então, aqui a respeito da oração. A oração é a respiração da alma, o oxigênio da alma. Assim como nós não podemos ficar mais do que 1 ou 2 minutos, né? Depende aí da sua capacidade pulmonar, mas nós morremos sem respirar, sem oxigênio. E da mesma forma a nossa vida espiritual. Então a vida espiritual, ela depende de nós termos uma vida de oração. É interessante observar que há uma frase, né, inclusive nesse sentido, não recordo agora o autor, mas ele fala a respeito da realidade da vida espiritual, do mundo espiritual. Ele diz que a gente passa das 24 horas do dia, mais de 90% dela envolvido com as coisas materiais. Então, por isso que o mundo material, ele é tão real para nós, ele é tão visível, né, ele é tão presente na nossa vida, porque nós estamos nele boa parte do tempo. Então, se a gente tirasse esse mesmo tempo com o mundo espiritual, né, com a oração, com a consagração, com o jejum, então o mundo espiritual seria talvez tão real e tão visível para nós quanto o mundo material. E essa frase é muito profunda, né, se a gente for parar para analisar, porque de fato a gente acaba muitas vezes tendo uma vida de oração muito reduzida, muito restrita àqueles momentos protocolares, né, orar antes das refeições, orar quando levanta, né, antes de começar o dia, orar à noite, antes de dormir, as orações públicas durante o culto, aquele período de oração no início dos cultos, que muitas vezes nós nem conseguimos fazer, né, de forma correta ali, os 30 minutos, né, que são protocolares, né, dentro da nossa denominação, e às vezes acaba ficando restrito a isso. A gente não ora, não tira aqueles períodos de oração prolongados, como a gente vai ver, então, na vida do próprio Spurgeon, do próprio Martinho Lutero. Esses eram homens que passavam horas na presença de Deus. Então, por isso é que conseguiram, né, fazer tanto pelo reino de Deus, porque, de fato, eles mantinham aqui uma vida de comunhão. Então, essa frase, muito legal, né, para a gente compartilhar com os nossos jovens, colocar lá no grupo dos jovens, né, e perguntar, né, fazer essa reflexão com eles, né, como é que anda ali a vida de oração desses nossos alunos. Deixa eu avançar aqui. Infelizmente, nos dias atuais, então, a gente coloquei aqui a imagem, né, de uma moça ali extremamente angustiada com o ativismo que a gente está vivendo. Então, a gente tem aí 24 horas do dia, mas muitas vezes essas 24 horas são poucas. A gente precisaria talvez ter umas 36 horas, né? E aí a gente acaba sacrificando algumas coisas. Algumas pessoas vão sacrificar o sono. Eu tinha um professor que ele costumava dizer isso, quando a gente tinha algum trabalho ali que não ia conseguir entregar, enfim, né? Na verdade, era uma professora. Ela falava isso, mas o que tu faz entre meia-noite e 6 da manhã, né? Porque a gente precisava entregar os trabalhos e a gente acabava, então, tirando o momento de sono. E, às vezes, a gente acaba fazendo isso, então, tirando a vida espiritual. Ela deixa de ser uma prioridade para a gente. Então, são tantas demandas do trabalho, da escola, de faculdade,
do próprio ministério, né, os irmãos que são aí professores de escola dominical, muitas vezes estão envolvidos, são obreiros também na casa de Deus, então a gente tem muitas demandas, né, há muitas atividades que a gente precisa fazer, mas a gente acaba, então, elencando uma lista de prioridades, e às vezes a gente acaba deixando esse momento de comunhão, esse momento a sós com Deus, a gente acaba tirando ele da nossa lista, né, ou como eu coloquei aqui, ele vai caindo na lista das prioridades, né, então, acaba não sendo aquilo que está no topo da nossa lista. Eu também não recordo agora, até procurei, já tarde estava organizando os slides aqui, procurei ver quem era o autor, mas é aquela história de vários autores, né, que são atribuídos. Alguns sites falaram que era o Martinho Lutero, outros falaram que era o John Wesley, mas a frase é que, a passagem, né, é que ele dizia o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo fazer nada se eu não tirar pelo menos 2 horas de oração antes de começar o meu dia. Então, era uma pessoa, né, um desses heróis da fé, e tirava a vida, assim, né, tirava o tempo, né, criava esse tempo para começar ali o seu dia com oração. Então, não é desculpa, né, nós dizermos que a gente não tem tempo, né, ele dizia, então, que, na verdade, se ele não tirasse essas 2 horas de oração, aí que ele não conseguiria fazer nada. Então, às vezes, nós estamos invertendo, né, a nossa lista de prioridades. Temos tanta coisa para fazer, e aí a gente vai encurtando o tempo de oração. Talvez se a gente orasse mais, aí Deus ia agir, e aí a gente ia fazer muito mais rápido, né, aquelas outras tarefas, aquelas outras demandas. Então essa também é uma reflexão interessante, né, para a gente fazer. Como é que anda a nossa lista de prioridades? A própria palavra de Deus, né, o próprio Jesus falou a respeito disso, né, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes, nós invertemos essa lista. Eu vou faltar ao culto, vou deixar de ter um período de devocional hoje, porque tem muita coisa para fazer. Mas, na verdade, deveria ser o contrário, né? A prioridade precisava ser essa nossa vida de comunhão. E eu falei aqui a respeito do livro Heróis da Fé, né? Então, acredito que os irmãos todos conhecem esse livro. E se alguém não leu, eu recomendo a leitura, né? Um livro até curtinho. E ele vai trazendo os personagens ali, né, são 20 personagens, diz aqui a capa, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. E aí você pode ir lendo, né, aos pouquinhos ali, a cada noite, ali, a cada dia você vai lendo um. Mas são histórias muito marcantes, muito inspiradoras. E quando a gente analisa todos esses 20 que são citados ali, apesar de eles terem, né, as suas diferenças, alguns eram pregadores, outros eram ensinadores, outros eram evangelizadores, né, então cada um tinha ali a diferença no seu ministério. Mas uma coisa unia todos eles, era o tempo dedicado à oração. Então um dos principais aqui, nesse quesito de oração, é o George Miller. E eu trouxe aqui essa frase, né, esse trecho aqui. Um certo pregador, pouco tempo antes da morte de George Miller, perguntou se ele orava muito. E a resposta foi essa: algumas horas todos os dias. Então, veja, algumas horas. Eu confesso aos irmãos que eu talvez ore algumas horas por semana, né? Mas ele era algumas horas por dia. E ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Não tem vírgula aqui, então, né? Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continua a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos diariamente por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso. Então isso é algo prático, né, do grande pregador, ganhador de almas, né, George Miller. Ele há uma versão dessa história, né, de que no funeral dele, esses jovens aqui acabaram se convertendo, né, no culto no culto fúnebre, né. Então, eu não recordo agora, eu acho que foi uma pregação do pastor Luciano Subirá, se não me engano, que ele menciona a respeito dessa resposta da oração. Então, o George Miller não chegou a ver esses 2 jovens, né, esses 2 homens, né, já que estavam, né, ao qual ele estava orando por eles. Mas, segundo o que foi falado, né, eles teriam se convertido, então, no culto fúnebre do pregador George Miller. Então, veja que o grande ponto, né, ele coloca aqui, é nunca cansar de orar antes de receber. E a Bíblia, ela nos ensina justamente isso, né, aquela
parábola do juiz Inico, onde a viúva foi e insistiu com ele até receber. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos continuar a orar. É interessante que isso não entra em choque com aquilo que nós falamos ali, de Mateus 6, né, das vãs repetições. Então, não se trata disso, essas vãs repetições, mas essa insistência, esse continuar buscando, isso é algo que nós somos ensinados, então, a fazer. E eu quero contar um testemunho aqui para os irmãos. Essa semana que passou, no feriado ali, né? Então, acho que foi na sexta-feira, talvez. Enfim, passei alguns dias ali com bastante dor de dente. Então, é um dente que talvez até precisaria ali fazer uma obturação, né? Tava bem feia ali a dor. E eu comecei a orar, porque era feriado, eu não tinha condições também até financeiras de pagar uma consulta ali, não tinha o posto ali para a gente marcar um dentista público, enfim, né? Então, eu apresentei esse problema para Deus. E insisti, orei, e aparentemente não estava resolvendo. Tanto é que daí, no dia que eu fiz a oração, ainda eu fui e tomei um remédio. Eu estava já há uns 2 dias com bastante dor e estava sempre tomando remédio. Então, isso já deve ter começado na quarta-feira, porque eu lembro que na escola eu cheguei a tomar um paracetamol lá, porque estava muito forte a dor. E tomei antes de sair de casa, e tomei na escola, e à tarde também. E aí, quando foi, então, à noite, né, comecei a fazer essa oração. E aí, no feriado, eu falei, não dá, não posso ficar tomando remédio o tempo todo, até porque o remédio, você não sabe como é, né, acaba, daqui a pouco, afetando outra coisa, né, então a gente tira a dor aqui, mas daqui a pouco você se entope de remédio, dá um problema no rim, no fígado, enfim. Eu falei, não, Jesus, a Bíblia nos diz que você levou sobre si, né, as nossas enfermidades, então, com base na tua palavra, né, eu oro agora, então, pedindo essa cura, pedindo esse milagre. E aí, aparentemente, não deu muito certo, tomei mais um remédio nesse momento que orei, isso já era na quinta-feira, no feriado, mas depois daquele remédio eu não tomei mais. E orei mais uma vez ainda à noite, né, antes de dormir, e aos poucos eu fui vendo que estava melhorando, né. Pensei até que poderia ser efeito do remédio a princípio, né, mas o remédio eu tomava ele a cada 2h30, 3 horas mais ou menos, porque a dor voltava com bastante força. E depois dessas 2 ou 3 orações que eu fiz, eu posso então, para honra e glória de Jesus, dizer que não está doendo mais. Então aí já tem uns 5, 6 dias, né, já se passaram, uns 4, 5 dias, não tomei mais remédio, então, no sábado, no domingo, nem ontem, nem hoje, e simplesmente não me dói mais. Então, eu tenho certeza, né, fé de que houve ali um milagre, essa dor passou, e nem vou ir no médico, nem vou ir no dentista, porque eu tenho certeza que está tudo resolvido. Então, glória a Deus, irmão, Diana. Então, eu tenho esse milagre, né, esse testemunho aí para contar para os irmãos, né, de que, de fato, essa oração com insistência, né, ela funciona, ela dá certo. Primeira vez que eu dobrei o joelho, aí voltei e falei para minhas filhas, minha esposa não estava, falei, não, eu orei, agora não vou mais tomar remédio. Mas ainda tá doendo, mas não vou tomar, vou insistir. Aí depois elas falaram, não, por que não toma? Então, toma mais um. Aí fui lá e tomei mais um, mas depois desse eu não precisei mais de remédio. Então veja que é cumprimento da palavra de Deus, né? Orar sem cessar até que você consiga obter aquilo. Porque, como diz aqui o George Miller, né? Se aquilo é justo, né, uma vez persuadido que certa coisa é justa, continua a orar até receber. A Bíblia ela nos ensina que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado, né, de fazer a nossa oração com insistência, desde que seja algo que não vá contra o que a palavra de Deus diga. Então, sei lá, uma pessoa aí que ela tem um certo negócio, mas aí ele faz uma sonegação de imposto de renda, por exemplo. E aí depois ele foi pego, né? A Polícia Federal, a Receita Federal bateu na porta dele. Não vai adiantar esse camarada orar para que Deus, enfim, tire ele desse processo, enfim, né? Alguma coisa desse sentido. Porque é algo que vai contra aquilo que a palavra de Deus determina. Mas se é uma coisa correta, uma coisa que vai edificar, uma coisa que vai trazer um benefício, né? Então, por que não vai acontecer? Então, o ponto é nunca cansar de orar antes de receber. Agora, George Miller, o John Wesley, o Finney, o Spurgeon, né, todos eles, então, eram pessoas aqui que tinham essa vida dedicada à oração. E nós precisamos, então, olhar para esses homens de Deus e nos inspirar neles, e começar a orar mais. Alguns trimestres atrás, acho que 2 trimestres atrás, a nossa lição da IBD de Jovens tratava, né, a respeito de oração. Se não me engano, foi esse ano ou no ano passado. Os irmãos aí talvez tenham a memória melhor que a minha. Mas eu lembro que teve uma lição toda, né, uma revista toda, que era a respeito de oração. E eu lembro que em uma das lições mencionava a respeito da questão da incredulidade. Por que nós vemos hoje tão poucos milagres acontecendo? No passado parecia que eram tantos, né? Também no tempo bíblico aqui, né? Olha o ministério de Jesus, o ministério dos
dos apóstolos depois, né, quantos sinais e maravilhas aconteciam. E aí, alguns até, dentro aí dessa teoria do calvinismo, né, do cessacionismo, eles vão dizer que cessou, né, então o Espírito Santo não atua mais, os sinais e maravilhas eram só para aquele tempo da igreja apostólica, mas a verdade é que nós talvez estejamos negligenciando essa vida de oração. Então, quando a gente tem uma dor, o que a gente faz? Ah, vou tomar um remédio. Eu vou marcar uma consulta, né? Vou procurar aqui um especialista. E a gente não pede, a gente não busca, a gente não faz campanha, a gente não jejua com propósito em cima daquilo. Então é óbvio que as coisas não vão acontecer. As portas do céu estão abertas, né? A Bíblia ensina, né? Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos bater. Então, nesse trimestre, ali, nessa lição que eu estou mencionando agora, o Elton está lembrando aqui, é do segundo trimestre de 2021. Olha como minha memória está ruim, eu achei que era esse ano ainda, então é de 2021, 2 anos atrás. Ensina-nos a orar, né, é o título da lição. Obrigado, irmão Elton, é isso aí mesmo. E ali, então, nós somos instruídos a respeito disso, né, que não é que Jesus não esteja mais agindo hoje, é que simplesmente as pessoas não estão buscando mais. Então, esse é um ponto até para que a gente se inspire, né, e se motive a buscar mais aquilo que Deus tem para nos dar, né? Deus está sempre pronto. Jeremias, né, menciona isso, que não está com as suas mãos encolhidas, né? Então ele está sempre pronto a nos abençoar, mas nós precisamos orar, nós precisamos pedir. Algum dos irmãos quer fazer algum comentário a respeito deste ponto aqui da inspiração? Talvez alguém tenha algum testemunho também para compartilhar. Irmãos podem ficar à vontade. Podem escrever no chat ali, depois a gente vai lendo. Vamos avançar aqui, nossa próxima tela. Ela fala, então, aqui a respeito do exemplo de Jesus. Então, caso os heróis da fé aí não sejam uma motivação suficiente, vamos olhar aqui para o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi um especialista em oração. Durante os cerca de 3 anos e meio do seu ministério terreno, ele não apenas ensinou a orar, no sentido teórico, né, como esse texto bíblico que nós lemos no início, então, do Mateus capítulo 6. Então, aqui ele está dando todo o roteiro, né, todos os pormenores aqui de como que nós devemos orar. Mas não apenas a parte teórica, Jesus também ensinou através da prática. Então, ele teve uma intensa vida de oração. E aqui nós temos 11 pontos que mostram, então, exemplos, né, de Jesus aqui envolvido com a oração. Então, Lucas 3:21, essa primeira passagem, então, mostra Jesus orando aqui, então, no seu batismo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Lucas 3:21. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, com uma pomba, enfim. Então aqui, irmãos, já temos o primeiro exemplo de Jesus aqui, né? A primeira menção a Jesus é esta oração, né, de Lucas 3:21. Muitos colocam, né, muitos teólogos colocam que o ministério de Jesus começou ali. Então ele já contava ali com cerca de 30 anos, era um momento onde dentro do judaísmo, né, dentro da cultura da época, ele poderia se tornar um rabino, né, um rabi, e conseguir alguns discípulos, então, para aprender junto com ele. Então, ele fez todo o rito necessário, né, cumpriu tudo, e ali ele começa, então, o seu ministério terreno. E tanto fez, né, que o próprio João, né, quando Jesus vem para ser batizado, João não queria batizar Jesus, Jesus, não, deixa, né, porque precisa ser assim agora, não importa que seja dessa forma agora. Mas a gente vai ver, então, que ele começa o seu ministério com oração. No Lucas capítulo 6, um pouquinho à frente, nós também vamos ver que ele estava, então, já aqui 3 capítulos depois, ele já estava ensinando, né, já estava, então, fazendo os seus ensinamentos, as suas pregações, e aí no versículo 12 diz que aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, antes de escolher os 12, Jesus não fez uma oração protocolar, uma oração formal, ele passou a noite em oração. Então, uma decisão importante, né, que nós precisamos tomar, com esse exemplo de Jesus, nós entendemos que ela precisa ser tomada em oração. Quando nós estamos orando, a gente vai recebendo as respostas do Senhor. A oração, ela é uma conversa, né? Então, muitas vezes eu já tive experiência disso, de estar preocupado com alguma coisa, angustiado, e aí eu vou orar. E no simples momento de eu contar o que está se passando comigo ali, o Espírito Santo já vai nos iluminando, já vai nos inspirando, a solução já vai aparecendo. Algumas pessoas talvez poderiam pensar, não, eu
eu tive aqui, né, a ideia, né, eu vou fazer e vai dar certo. Mas a oração é uma conversa com Deus. Então, talvez Deus não vai, você não vai ouvir, assim, a voz de Deus de forma audível falando contigo, mas você vai organizando as suas ideias, essa clareza vai vindo, e você vai tomando as decisões corretas, então. Mas é a inspiração do Espírito Santo nesse momento de conversa, né, que você está tendo ali na oração. A minha esposa tem bastante experiência também nisso, né, ela fala que sempre quando ela está, assim, com muita coisa para fazer, muita tarefada, enfim, ela tira um momento de oração e aí parece que tudo fica mais claro e tudo vai dando certo. A gente está desconfiado que, na verdade, ela sofra de TDAH, né, esse transtorno ali de déficit de atenção, e então, às vezes, assim, é difícil ela focar nas coisas. Mas a oração tem ajudado, né? Então, isso vai dando essa clareza, vai dando esse foco. Então, veja que orar é conversar com Deus e Deus vai respondendo às nossas orações. Então, antes de qualquer decisão importante, a gente aprende com esse exemplo de Jesus de que nós precisamos orar. E não só nas coisas importantes, né? Mas nas coisas pequenas também, né? A gente precisa sempre pedir essa inspiração do Espírito Santo. Mateus 11, 20 vai mostrar que Jesus orou aqui depois de ter sido rejeitado. Vamos voltar aqui no Mateus 11 e 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios e não haviam se arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E ali Jesus vai fazendo, né, toda o seu relato. Aí lá no versículo 25, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então esse desabafo de Jesus aqui foi no momento de oração. Então ele havia feito ali o seu ministério em diversas cidades, e são as chamadas cidades impenitentes, né? Então onde ele não foi bem recebido, a incredulidade dessas cidades foi muito grande. E aí onde que Jesus foi encontrar um consolo, encontrar uma clareza, foi na oração. Então, Mateus 11, 25 e 26 mostra isso, né? Jesus, depois de todo esse desabafo com essas cidades impenitentes, ele agora chega nessa ação de graças, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, ele entendeu, né? O próprio Jesus aqui entende que essa foi a vontade de Deus. Então, depois de um momento de rejeição, nada melhor do que irmos para a oração. E rejeições acontecem, né? A gente está tratando aqui de jovens, então uma questão de um namoro, né, um relacionamento, uma questão até de um emprego, coisa frustrante, né? Você levar um currículo, talvez até ir numa entrevista, né? E aí depois você recebe lá a ligação, a mensagem, um e-mail de que você não passou naquele teste, né? Então foi rejeitado. Então isso tudo gera uma frustração. Mas a orar, nós temos o consolo, né, para esse momento de rejeição. Mas Jesus não apenas orou no momento de rejeição. Lucas 9 vai mostrar ele também aqui orando num momento de grande reconhecimento. Então, vamos abrir aqui, Lucas 9, 18. Aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os seus discípulos e perguntaram, quem diz a multidão que eu sou? Então, olha o início do versículo, estando ele só. Então, Jesus estava orando sozinho. E o que ele tinha feito, né? Qual que era o momento de reconhecimento? Foi o momento da multiplicação dos pães. Então, aquelas milhares de pessoas ali reconhecem a Jesus, né, enquanto Messias, enquanto Cristo, enquanto Deus, né? Está todo mundo seguindo ele, todo mundo feliz, contente, e ainda assim Jesus não se deixa levar por aquele momento. Porque esse também é um ponto interessante, né? Às vezes nós oramos quando fomos rejeitados, quando temos uma decisão importante para tomar, mas no momento que nós estamos bem, né, no momento de uma grande vitória, aí a gente deixa de orar. Então, a oração é mais no sentido de pedido, né, do que exatamente de agradecimento. E aqui Jesus está mostrando esse exemplo para nós, né? Mesmo no momento de reconhecimento, no momento de vitória, mas ele também tirava aqui um tempo para oração. Lucas 9, 28 a 19, também vai mais ou menos nessa linha, né? Versículo 28 diz, aconteceu que quase 8 dias depois, tomou consigo a Pedro, João, Tiago, subiu ao monte para orar. E é lá nesse momento que ele está orando, é que vai, no versículo 29, a transfiguração acontece, né? A sua roupa ficou branca, resplandecente, e dois homens ali, que eram Moisés e Elias, apareceram, enfim. Então aqui, no momento alto da revelação, Jesus estava orando. Então esse versículo, essa passagem nos mostra que se nós quisermos ter revelação, aquela epifania, né, a iluminação, principalmente para nós que somos professores, somos pregadores, né, então a gente precisa orar. Se nós não orarmos, se a gente fizer, eu já tive essa experiência também, irmãos, a gente vai confiando né, a gente fez o nosso esboço, fizemos o nosso estudo, mas aí não deu tempo para orar. E aí você vai e pensa, não, hoje vai dar certo, Deus vai falar, Deus vai agir, vai ser uma pregação abençoada. E aí você chega lá e simplesmente não acontece nada.
Por quê? Não houve uma preparação, não houve uma consagração, não houve um jejum. Então, para que a revelação aconteça, para que a inspiração venha, para que a glória se manifeste, nós precisamos de oração. João 11 também mostra aqui momentos de necessidade. Então, nessa primeira coluna, nós vemos o exemplo de Jesus nas horas boas e também nas horas difíceis. Na segunda coluna, nós temos aqui Mateus 26 e 27, Jesus orando durante a última ceia. Então, aqui, eu diria que é um exemplo das orações que nós precisamos fazer no momento litúrgico, né, no momento de culto. Então, nós temos ali aquela oração inicial, oração pelas necessidades, oração pelos ofertantes, né? Então, existem vários momentos de oração ali que a gente faz na igreja. E Jesus orando aqui, então, com seus discípulos na última ceia é um reconhecimento, podemos dizer assim, né, a respeito desse tipo de oração pública. Também Lucas 22 e 44 vai mencionar aqui Jesus orando no Getsemane. Então, este é um momento bastante difícil, né? Então, vejam que foi uma oração tão forte, tão pesada aqui, que ele suou gotas de sangue, né? Então, tamanha era a angústia, né, que Jesus estava sentindo naquele momento. Mas ele precisava passar, então, por esse período de oração para que ele conseguisse ter força para cumprir, né, a parte final ali do seu ministério na cruz. E por falar em cruz, Marcos, capítulo 15, versículo 34, também temos aqui um versículo de Jesus na própria cruz, né? Jesus também estava orando. E aí os dois últimos pontos aqui são importantes. Jesus criava tempo para a oração. Então vamos aqui para o Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 35, que mostra então Jesus ensinando para nós, para nossa geração que é tão agitada, que é tão cheia de prioridades e de tarefas para fazer, né? Então olha o que Jesus ensina aqui no capítulo 1 e 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então veja que Jesus criava tempo para oração. Então a gente não tem desculpa. Eu até vi recentemente uma frase do John Piper, onde ele fala assim que as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, podem ser utilizados lá no juízo final para mostrar que a gente não tem desculpa de dizer que a gente não tinha tempo para orar. Porque outro dia estava recebendo o nosso irmão o Jonatas Lima, aqui em casa, e aí a gente estava conversando a respeito disso, ele colocou ali um timer, né, no Instagram dele, eu até não sabia que tinha essa função, aí eu coloquei também, que ele avisa, então você coloca lá um limite de tempo que você quer ficar online. Eu coloquei para 30 minutos. E aí, às vezes, a gente vai dormir depois da meia-noite, né, então acaba já usando um pouquinho, aí quando vai de manhã, vem o alarme ali dos 30 minutos ali, que já deu a tua cota diária de Instagram naquele dia. Mas aí você pode, né, clicar ali e dizer, beleza, obrigado, e você continua usando. Mas é interessante, né, fazer esse check-up, né? Então a gente estava olhando ali e muitas horas, né, são gastas ali durante a semana com redes sociais. E é algo assim muito que não edifica muitas das vezes, né? Boa parte dos conteúdos ali, por mais que a gente siga pessoas legais, pessoas interessantes, mas é tudo muito curto, né? São conteúdos assim muito superficiais demais, né? Você não se aprofunda muito naquilo. E muitas vezes é mais questão de lazer mesmo, né? Então, você está ali no seu momento de descanso, enfim, você está se divertindo ali, interagindo. Mas, às vezes, isso acaba tomando, então, um tempo que poderia ser da oração, né? Então, que o Espírito Santo possa nos inspirar nesse sentido, né? Hoje à noite, depois do nosso encontro aqui, quando você for orar, peça para que o Espírito Santo te mostre, né? Aonde que está o tempo que você pode orar. Talvez seja reduzir as redes sociais, talvez seja, como Jesus ensinou aqui, levantar um pouco mais cedo, né? Talvez não precisa dormir todas as horas que você tem dormido, né? Talvez seja lá no seu momento de almoço, que você tem uma hora, você pode talvez usar apenas 30 minutos e usar o restante para leitura bíblica, para um devocional, para oração. Então a gente precisa se inspirar aqui em Jesus e criar também um tempo para oração. E Mateus 6 e 33 é a menção que o trecho que eu já mencionei anteriormente, né? Onde Jesus aqui então está nos ensinando a priorizar a oração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus ensinava na prática, ensinava na teoria e ensinava também orando, né? Então, Jesus foi um grande, não dá para dizer orador, né? Orador é outra coisa, mas ele foi teve uma grande vida dedicada aqui à oração, né? Viveu intensamente esse ministério da oração. Na semana passada, nós falando a respeito do Espírito Santo, tudo que ele fez durante o seu ministério foi através do Espírito Santo. Mas para acessar o Espírito Santo, ele fazia então através da oração. A oração é a chave para que nós interajamos
Hoje eu estou escolhendo uns verbos bem difíceis de conjugar aqui, né? Mas enfim, a chave para que a gente possa interagir com o Espírito Santo é a vida de oração. E vamos em frente. O próximo slide nos mostra aqui, a Bíblia ensina que através da oração podemos vencer. O que a gente vence? Então, a primeira coisa que a gente vence são as tentações. Então, dentro da faixa etária que a gente leciona, então, para os jovens, as tentações, elas vêm de diversas fontes, né, de diversas formas. Então, através da mídia, né, das próprias redes sociais, através das companhias, né, as pessoas com as quais eles se relacionam, e nós mesmos, né, nos relacionamos. Então, as tentações, elas vêm. E aí Mateus 4, 2 e 3 mostra como que Jesus venceu as tentações, e foi justamente através da oração. Jesus estava ali 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Por isso que quando as tentações vieram, ele conseguiu então derrotar. E não eram quaisquer tentações, né? Vamos ler aqui a passagem para a gente falar aqui um pouquinho. Mateus 4, versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O versículo 1 ainda. Depois foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, né? E ali Jesus vai respondendo. Mas aqui, irmãos, a Bíblia vai dar a entender, então, que não foram apenas essas 3 tentações. Então, o que os evangelistas apresentam aqui para nós são 3 tentações, né? Mas essas 3 tentações, na verdade, elas simbolizam, elas representam toda a sorte de tentações. Porque a Bíblia menciona que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Então, o livro de 1 João, né, a epístola de 1 João fala que existem ali 3 tipos de concupiscências, né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E segundo João, estas 3 são a origem de todos os pecados. Então as tentações vêm desses 3 pontos. E é justamente esses 3 pontos que nós observamos aqui, então, quando nós vemos Satanás tentando a Jesus. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida e também a concupiscência da carne. E aí a gente volta lá no Jardim do Éden, a gente vê que Adão e Eva foram tentados justamente nessas 3 áreas também. Então aqui nós entendemos, então, que Jesus, ao vencer essas 3 tentações aqui que foram registradas, ele estava, então, vencendo todas aquelas coisas que nos levam a pecar, que 1 João vai fazer essa menção. Então veja que vencer as tentações é algo que nós podemos fazer quando nós estamos tendo uma vida de oração. Eu imagino que os irmãos estejam lembrando, né, de quantas vezes vocês talvez cometeram algum tipo de pecado, né, caíram em tentação, como se costuma dizer, e se você observar, essas tentações parecem que elas ficam maiores, que elas ficam mais fortes, justamente naqueles momentos quando nós estamos negligenciando a nossa vida de oração. Então isso é algo que nós temos que colocar como prioridade, né, porque justamente elas vão nos ajudar a vencer as tentações. Se quisermos ter uma vida santa, uma vida de santidade, nós precisamos orar mais. Temos aqui também algumas passagens que mostram que, através da oração, podemos vencer as enfermidades. Então, o rei Ezequias, que está lá em Isaías, capítulo 38, uma passagem bastante forte aqui, né, para mencionar isso. Havia um decreto, né, havia uma profecia de que ele iria morrer. Né? Põe a tua casa em ordem, porque você morrerá. E aí ele ora. Ele não podia fechar a porta do quarto, né? Então ele virou para a parede, né? Então, nesse sentido ali de fechar a porta, de estar em secreto. E ele vira para a parede e ele ora, e o profeta não tinha nem saído do pátio ainda, né? A Bíblia diz que ele retorna agora com uma nova profecia. O pedido dele foi ouvido, e ele teria então mais 15 anos de vida. Ezequias, então, mostra que através da oração nós podemos vencer até aquela enfermidade que já foi desenganado, né? A medicina falou, não, isso aqui é 6 meses de vida, né? E você vai morrer. Mas através da oração, há muitos relatos, muitos testemunhos, né? De que isso é possível. Oração com insistência, né? A oração perseverante, ela muda qualquer situação. A viúva de Sarepta, Marta, Maria e Lázaro, né? Então são aqui muitas passagens, né? A gente poderia mencionar aqui de pessoas que tiveram a cura das suas enfermidades através de pedir para Deus, conversar com Jesus. Quase todos os milagres ali que Jesus faz, com exceção de alguns que ele foi até a pessoa e o curou, né? Mas a grande maioria dos milagres no ministério de Jesus foram pessoas que chegaram até Jesus, pessoas que gritaram por socorro, né? Como aquele cego, e tiveram seu pedido atendido. Então, através da oração, esse conversar com Jesus, nós conseguimos vencer as enfermidades. E Filipenses 4 resume aqui
que através da oração podemos vencer qualquer dificuldade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa é uma passagem muito interessante pelo seguinte, irmãos. Às vezes a gente não vai ter a cura. Às vezes nós não vamos ter aquilo que nós estamos pedindo. Mas a Bíblia não diz que tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos? Então aqui é que está. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, às vezes, nós não vamos ter o que nós estamos pedindo, mas nós vamos entender, nós vamos aceitar isso. E um exemplo bem interessante é o próprio Paulo, que escreve aqui aos Filipenses isso, né? A Bíblia menciona, ele próprio fala, que orou 3 vezes por um espinho na carne. Muito se tem debatido a respeito do que era esse espinho na carne. Alguns dizem que pode ser uma enfermidade, né, que ele tivesse. E ou que, né, algum sentimento de culpa, né, pelo momento de perseguição, enfim. O fato é que ele orou 3 vezes por isso, e aí a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. E amém. Ele viveu com aquilo, né, conviveu com aquela dor, com aquele espinho na carne. Então, isso também nós precisamos entender. Nós vamos orar, nós vamos insistir, nós vamos crer e vamos receber. Mas se nós não recebemos aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos receber talvez algo ainda melhor, porque toda oração a gente não determina nada, né? Diferente do que algumas pessoas pregam por aí, né? De que determine, peça, né? Exija, né? Colocar Deus contra a parede. Na verdade, a gente suplica a Deus, né? Sejam conhecidas as nossas petições com súplica e ação de graças. Então, com toda a gratidão, nós chegamos a Deus agradecendo pelo que nós já temos e pedindo aquilo que nós ainda não temos. E se for da sua vontade, né, a oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso, né, que seja feita a tua vontade. Então, caso a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, seja diferente da nossa, através da oração nós vamos ter essa paz que excede todo entendimento. A gente vai aceitar essa resposta negativa, essa ausência de resposta, podemos dizer assim, né, e nós vamos ficar em paz. Então é isso que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Qualquer dificuldade que nós tivermos, nós vamos superar, nós vamos vencer. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo vem através de uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Vamos avançar aqui. Mais um slide. A Bíblia ensina por quem devemos orar. Então esse tópico aqui, nós vamos ver que são pelo menos 4 tipos aqui de pessoas, né? Primeiramente, nós devemos orar por nós mesmos. Aqui está o versículo do Salmo, né, o verso 17 do Salmo 55. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Mas Mateus 7:7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui nós estamos entendendo que nós devemos orar por nós mesmos. Então não é errado, não é egoísmo, né? Nós fazemos na nossa oração, no nosso pedido de oração, pedidos, demandas para nós mesmos. Então isso já foi algo que eu particularmente ficava analisando assim a minha oração, e eu gastava tipo muito tempo assim pedindo coisas para mim. E aí eu comecei a me policiar um pouco nisso, porque não pode ficar, digamos assim, 90% do tempo só pedindo, né, só para você. Então aí se torna uma oração muito egoísta. Mas aí você também não pode ir para um outro extremo, né, de achar que não, então eu só posso fazer intercessão, né, só posso pedir pelos outros, né, pela minha família, pelos amigos, pelos missionários, pelos incrédulos, mas eu não vou pedir nada para mim porque seria um gesto de egoísmo. Não, a Bíblia ensina que nós precisamos também, nós podemos também, né, clamar, ele vai nos ouvir, ele vai nos atender, ele vai dar para nós. Então esse dar-se-vos-á, né, então aqui está direcionando para a pessoa que está pedindo. Então na nossa oração, nós não seremos egoístas, né, se nós orarmos e pedirmos. Agora veja que existe também outros 3 tipos aqui de pessoas, né, às quais nós devemos também orar. Então a oração precisa ter esse equilíbrio, né, de por quem devemos orar. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então aqui a Bíblia está ensinando que nós devemos orar uns pelos outros. Então esses uns pelos outros aqui, é todas as pessoas. Então depois especifica aqui, ó, Jó 42:10, os nossos amigos. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então, levar as cargas uns dos outros é isso. É você saber que alguém está com alguma dificuldade. E aí você ora por aquela pessoa. Você desenvolve, né, o sentimento aqui da empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e aí você intercede a Deus por aquela pessoa. Então isso é algo também bíblico. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. Às vezes você não vai conseguir levar a carga num sentido prático. Eu
recentemente ainda um irmão me pediu dinheiro emprestado. Situação bem complicada, assim, porque eu, naquele momento ali, eu não tinha para dar. Mas aí parece que se você não empresta, a própria Bíblia também fala, né, que não é para emprestar lá no Antigo Testamento. Mas daí depois do Novo Testamento fala que tem que emprestar para quem pedir, né? Mas enfim, eu não tinha para dar. E aí foi, vamos dizer, uma saia justa, né? Como é que tu vai dizer que tu não tem, que tu não vai arrumar aquele dinheiro? Mas enfim, não pude ajudar ele. Mas o que eu podia fazer era orar. Então, assim, num sentido prático, eu não podia levar a carga dele naquele momento, né? Ele tinha o problema dele, a dificuldade dele, mas eu também tinha as minhas próprias cargas financeiras ali que eu precisava dar conta naquele mês. Então, eu não consegui ajudar o querido irmão. Mas, depois ele falou que deu certo, né? Ele conseguiu lá o recurso que ele precisava e tá tudo bem. Mas orar por essa pessoa já é também uma forma de você levar a carga. Não vou querer tomar aqui como se diz assim, dizer que foi pela minha oração, né? Mas o fato talvez de Deus ter aberto uma outra porta por ele, para ele, né? Talvez se deva até inclusive a própria oração ali que foi feita. Com certeza ele também estava orando nesse sentido, né? Então levar as cargas uns dos outros, se nós não conseguimos fazer de forma prática, né? Mas pelo menos a oração nós precisamos fazer. João, quando trata a respeito dessa questão, ele fala a respeito de se alguém vem até você com uma necessidade, você não pode simplesmente dizer, vou orar por você e está tudo certo, né? Se você tem condições, aquele que podendo fazer o bem não faz, comete pecado, né? Então, se você tem condições de ajudar o seu irmão, você precisa, é bíblico, né? Você levar a carga dele. Mas caso você não tenha condição, a oração é uma obrigação, né? Você precisa orar. E quando nós oramos, Deus age, Deus abre as portas e as coisas acontecem. Esse uns pelos outros, então, né, quem são esses outros? Aqui é específico, né, os amigos. Então, Jó 42, Jó estava orando pelos seus amigos, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, então, quando ele orava pelos seus amigos. Mas orar pelos amigos é fácil, né? Orar pela nossa família, orar pelos irmãos da igreja, orar pelos nossos coordenadores, pelos nossos pastores, isso tudo é tranquilo. Agora, a Bíblia também ensina, Mateus 5, 43, que devemos orar pelos inimigos. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se nós queremos, de fato, ser filhos de Deus, nós precisamos aqui orar pelos nossos inimigos, orar pelos terroristas do Hamas, né, que estão lá atacando, estão matando pessoas inocentes, mas nós devemos também orar por eles. Orar pelo ladrão que roubou a sua casa, né, que arrombou e levou a sua carteira, a sua televisão, enfim, você também precisa orar por ele. Isso não quer dizer que nós estejamos sendo cúmplices dessas pessoas, estejamos passando a mão na cabeça, né, nada disso. Até porque a gente pode orar pedindo para que a justiça, né, seja feita na vida daquela pessoa. Mas nós precisamos entender, como a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né, mas contra as potestades. Então essas pessoas estão sob a influência desse sistema maligno, desse sistema maléfico. Quantos casos a gente conhece de pessoas que eram ruins, né, que eram bandidos, mas que ao aceitar a Jesus, ao encontrar Jesus, foram transformados. Então nós precisamos orar também por essas pessoas. Eu tive um caso também desse, hoje eu estou com muitos testemunhos aqui para contar. Eu morava num local, né, moro ainda, onde haviam outros moradores, assim, né, como se fossem kitnets, assim. E estava tendo problemas com os vizinhos ali do lado, pessoas que não serviam a Deus, então ficavam com barulho muito alto, enfim, cigarro, né, fumavam ali, e, enfim, tudo aquilo estava perturbando, estava incomodando. E aí a gente começou a orar em relação a isso, né, orando para que Deus, primeiro eu estava pensando assim, não, vou orar para que Deus mande eles embora, né, que eles vão embora, mas aí um belo dia o Espírito Santo falou comigo assim, que se eles fossem crentes, eles não seriam assim, eles seriam diferentes, e que aí eu deveria então orar pela salvação deles. E aí nós mudamos a oração, e começamos a orar então nesse sentido. E também faz já uns 2 meses, eu acho, eles se mudaram, né, acabou dando uma situação ali, eles moravam acho que com a sogra, alguma coisa assim junto, e aí ela precisou ir morar com a filha dela, e aí os que ficaram ali acabaram indo embora também. Então veja que, enquanto a gente orava, né, ficava bravo com eles ali, né, daquele cheiro de cigarro, enfim, não estava acontecendo. Mas quando mudamos a oração, né, e passamos a orar pedindo pela salvação deles, aconteceu. Mas o fato é que quando nós oramos, então, para os que nos maldizem, para os que nos maltratam, né, nós estamos, então, sendo filhos do nosso Pai que está no céu. Porque Cristo
não apenas orou por nós, né, nos abençoou, mas ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, é o que diz a Bíblia. Então nós não éramos diferentes de qualquer outro pecador que existe aí no mundo. E ainda assim Jesus veio e morreu por nós. E agora aí nós não queremos nem orar por essas pessoas, então há algo de errado no nosso cristianismo, né, se nós não temos este hábito. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos amigos, mas também devemos orar pelos nossos inimigos. Muito bem. Por fim, nosso horário aqui já estourou, né? Por fim, a Bíblia nos ensina os diferentes tipos de oração. Então, eu postei lá no nosso grupo, lá como um material complementar, no final dessa tabelinha aqui tem os tipos, então, de oração. Oração de adoração, oração de ação de graças, oração de confissão de pecado, oração de petição e súplica e oração de intercessão. Isso aqui são apenas 5, vamos dizer assim, o top 5 das orações, né? Porque existem diversas outras formas, né, de oração. Mas esses são os 5 principais. E eu diria que esses 5 tipos de oração, eles precisam estar dentro do nosso período devocional, dentro da nosso momento de oração, a gente precisa ter um tempinho para cada um deles. Então, nós precisamos interceder por outras pessoas. As coisas aconteceram na vida de Jó quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Precisamos pedir para nós também, eu diria que esse talvez seja o que nós mais fazemos, né? Pedir, suplicar. Mas nós precisamos também, então, confessar pecados. A oração é um momento muito importante disso, de confissão. Muitas vezes nós não saímos de um lugar onde nós estamos, né, não evoluímos, não ascendemos, por causa de pecados não confessados. E aqui nem me refiro a pecados com muito impacto, né, às vezes pecados pequenos, que a gente sabe que a gente precisa mudar e melhorar, mas no simples fato de nós não falarmos, de não termos coragem de confessar a Deus, Deus que já sabe, né, Deus que já conhece o nosso pecado, mas a gente não confessa esse pecado. A nossa oração, ela está incompleta, né? Então nós precisamos também confessar os pecados no momento de oração. Eu, lá na escola, ali no SEDUC, né, que eu trabalho ali, a gente tem o hábito de orar em vários momentos, assim, durante a aula. No início da manhã, antes do lanche, no final da aula também, e aí eu sempre ensino os alunos, né, a gente pede para que um aluno ou outro faça a oração a cada dia, e eu falo, a gente precisa começar pedindo perdão dos pecados, porque se a gente não confessar os nossos pecados, o pecado é uma barreira, né, que interrompe o relacionamento com Deus, né? A Bíblia diz que é um muro, né, que divide nós de Deus. Então a primeira coisa que eu faço, né, tenho esse hábito e estou ensinando isso aos alunos, né, a gente pede perdão pelos pecados e procura lembrar quais são esses pecados. Também não pode ser algo genérico, né? Perdoe os meus pecados. Aquela oração da noite com sono, abençoa os meus pecados. Então é o momento de nós refletirmos os nossos pecados e procurar evitá-los, né, no futuro próximo. Mas é interessante que a gente sempre comece pedindo perdão, porque aí sim, perdoados, justificados, aí a gente continua a nossa oração. Tem que ter ação de graças, porque isso é gratidão, né? Então nós precisamos demonstrar a nossa gratidão. Aquela pessoa que apenas pede e não agradece, parece então os leprosos, né? Não se lembram daquela passagem, né, dos 10 leprosos que foram limpos por Jesus e só um voltou para agradecer, né? Então muitas vezes nós estamos nesse rol aí de ingratos, né, que recebemos as coisas de Deus e não tiramos um tempo para agradecer. E coisas muito importantes, por exemplo, o ar que respiramos, né? Está tão presente, né? Está aqui nos rodeando, mas a gente não para agradecer isso. Então temos motivos para agradecer. A água, né? Olha a importância da água. Ela hidrata, lubrifica, e às vezes nós não agradecemos. Então nós temos muitos motivos para agradecer e a nossa oração ela estaria incompleta se nós não agradecêssemos. E a adoração também. Coisa gostosa, né? Você está no momento de oração e você sente a presença de Deus e você glorifica. Então a adoração ela é parte inerente também do nosso processo de oração. Então é isso, meus irmãos. Eu vou finalizar aqui, liberar os irmãos aí para dormir. Nós vamos ainda tirar aqui alguns minutos, 11h16. Alguns irmãos quiserem compartilhar conosco, que eu compartilhe esse microgrupo as suas experiências com a oração. Depois façam uma lista por todos os motivos ou pessoas pelas quais vocês desejam orar. Essa oração, irmãos, ela é muito importante quando os irmãos forem lá fazer o discipulado, né, com os seus jovens, fazer essa oração, né, tirar um tempinho ali durante o final da aula, né, porque são questões práticas mesmo que vão ajudando. E eu vou sugerir aqui para nós, então, irmãos, nós estamos aí, os irmãos provavelmente já tenham visto, né, estamos com uma campanha de oração pela paz, né, tanto pela paz
lá no conflito de Israel, mas a paz também na nossa cidade, a paz no nosso país, né? E essa é a campanha, então, desse mês aí, né? Vamos orar pela paz. Então, eu penso que nós poderíamos fazer esse desafio, né? Colocar aí, então, colocar como na nossa lista aqui, né? A, a campanha, né? Que a IAD está fazendo aí nesse mês de outubro. E deixa eu abrir aqui o chat, que aí eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui a lista de oração. Então, primeiro, pela paz. E aí os irmãos podem colocar ali também. Aí depois a gente põe lá no grupo para que a gente faça essa listinha, né? Compramos essa listinha aí todos juntos lá. Então estabeleça um local para oração, esse será o seu memorial. Comprometa-se a ajudar os seus amigos do microgrupo a atingir os objetivos propostos. Então eu quero abrir agora para os irmãos, eu quero ver os irmãos aí, o que os irmãos podem dizer a respeito de oração, como é que anda a sua vida de oração. Foi muito bom, irmão, ter tocado nisso, que na versão original da Academia de Discípulos, eu acho que talvez até a Bianca vai lembrar, porque a Bianca é uma das alunas aí que passou pela Academia de Discípulos lá na Refidim, né, congregava lá na Refidim, e eu lembro que naquela primeira versão que a gente tinha, a gente falava muito da ferramenta SMART, que é uma sigla em inglês ali, que tem a ver com isso que o irmão mencionou, de ser específico, de ser mensurável, de ter uma limitação temporal, né? Então, esse é um ponto bem bacana. Eu acho que, inclusive, eu vou, com base aqui no que o irmão colocou, né, eu vou pegar de novo essa ferramenta Smart aqui, principalmente nessa questão da oração, muito bacana. A Bianca até está falando que não tinha pensado nessa ideia da lista específica, né? Porque, de fato, quando a gente ora, por exemplo, oração pela paz, né? Mas o que a gente quer? Como é que a gente vai saber se a nossa oração foi respondida ou não? Então, acho que muitas vezes Deus tem respondido nossas orações, mas a gente não tem nem como dar um testemunho, como o irmão acabou de testemunhar, a Tuane mencionou, eu também testemunhei, né? Por que a gente consegue contar esse testemunho? Porque a gente fez um pedido específico e tem como a gente ver se aquele pedido foi atendido ou não. E se a gente ora de forma assim muito genérica, né? Daí não tem nem como a gente dizer que foi por causa da nossa oração. O João estava falando, é isso aí mesmo, Smart ou 5W2H, né? Então, esse é uma forma muito legal da gente conseguir depois é, poder testemunhar, né? Não, eu orei assim, pedindo isso, e Deus fez dessa forma. Às vezes, como o próprio irmão João falou, vai ser de um jeito diferente, né? Mas o nosso pedido ele precisa ser específico. Então, eu vou até atualizar aqui ó, a nossa lista. Ela está aqui com quatro pedidos, né? Que os irmãos colocaram. Mas vamos deixar assim, por enquanto, né? Mas no nosso momento de oração, então a gente lembre disso que o irmão Jonathan colocou, né? Vamos usar essa lista aí como base, e aí os irmãos vão acrescentando. Eu acho que é importante a gente ter essa questão da lista, né? Tanto que nos nossos cultos a gente tem isso, né? Os pedidos de oração lá no começo do culto, né? E geralmente o nome da pessoa e por que a gente está orando. E aí a gente consegue, então, depois testemunhar. Então é isso aí, meus irmãos. Nossa listinha está aqui. Vamos estabelecer um horário, né? Então, cada um dos irmãos aí tem a liberdade, né, para dentro do seu cronograma. E aí a gente vai orar em prol dessa lista. Inclusive, eu vou colocar lá no grupo e vou pedir para que os irmãos vão editando, né? Então, se os irmãos tiverem outros pedidos que também querem ajuda, porque aí a gente vai interceder, né, em prol desses pedidos ali. E se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Imagine de um grupo todo ali orando unido nesse mesmo propósito. E aí a gente vai atingir esses objetivos aí em nome de Jesus. Então, um abraço, meus irmãos. Eu vou postar talvez amanhã lá no grupo os materiais, e daí os irmãos vão editando a nossa listinha de oração. Fiquem todos na paz do Senhor e a gente se vê então aqui na próxima semana. Até mais.